Pensei muito em como começar e decidi começar com as seguintes palavras: os liberais novamente em um corredor estreito. Quem foi que disse que, no final das contas, ninguém vai ser punido, ninguém nunca vai ser preso, demitido ou multado? Então, senhores, eu meio que repeti o tempo todo o que está escrito no livro que vocês conhecem. Há um tempo para juntar pedras e há um tempo para espalhá-las. Aliás, lá também está escrito: há um tempo para abraçar e há um tempo para se afastar dos abraços. O tempo de abraçar passou. Chegou o tempo de lançar pedras, o tempo de acertar pedras na testa e na cabeça. Isso é muito ruim, horrível. Daniel Grant está com muita fome. Eu não sei, estou tentando encontrar comida. Porque hoje não temos comida. Amanhã? Então vou tentar fazer isso. Eu sei que ultimamente temos feito muitas analogias com a máfia italiana, falando sobre como os políticos democratas estão absolutamente cientes das fraudes que acontecem em seus estados e entre seu eleitorado. Mas você precisa perceber que o Partido Democrata é uma organização criminosa. Eu realmente fico curioso se você acusaria Rick em relação a muitas redes organizadas de fraude da Previdência Social na América. Quantos políticos democratas você conseguiria derrotar? É uma ideia interessante processar o Partido Democrata como uma organização mafiosa. Só eu sei. A resposta para a pergunta feita neste vídeo é: quantos políticos democratas acabarão sendo julgados? A resposta é todos, bem, todos, 100%, sem exceção. A era da inocência acabou, todas as inocências foram canceladas. É preciso ser completamente idiota para não entender o que está acontecendo. Todos sabem e ficam em silêncio. Naturalmente, como dizia um conhecido meu na cidade de São Petersburgo, em Dolingrado, como um peixe calado, ele permanece em silêncio. Não creio que estivesse brincando. Provavelmente achava que devia falar como um galo, mas ficou como uma galinha depenada. Por algum motivo, ele segue calado como o peixe. Aqui está a própria carreira. A carreira deles é mais importante. Entendo sim que esqueceram da honra, consciência e moral como se fossem palavras vazias. Também percebo isso. Eu não aceito isso. Eu entendo que esqueceram. Devo eu também. O que torna o direito atraente? E mesmo quando eles estão lá, talvez não sejam muito racionais, sim, porque para eles isso ficou. Para eles, honra, consciência, moral não são palavras vazias. Então, quer dizer, lá com eles, com os democratas, infelizmente, eles já tiveram, ou talvez não, um partido, quero dizer, o Partido Democrático. Talvez eles não tivessem naquela época, vai saber? Bem, eles lá dizem uns aos outros: ah, tão inocente, não falo palavrão, não sei fumar e coisas do tipo. Mas tudo bem, esse tempo já passou. Não acreditamos mais que vocês não falam palavrão. Mas a principal notícia desta semana é que já são até 21 estados diferentes. Democratas podem perder todos os benefícios do Supplemental Nutrition Assistance Program Electronic Benefit Transfer, cupons de alimentação, simplesmente porque eles se recusam a compartilhar dados sobre quem realmente recebe esses benefícios do Supplemental Nutrition Assistance Program, certo? Então este é um pedido muito simples. E a propósito, isso é uma lei federal, de acordo com uma grande e maravilhosa lei, então será obviamente muito difícil para um juiz liberal intervir e anulá-la. Se o governo federal financia algo e há leis contra a fraude, isso não deveria ser uma exigência difícil. Se você diz que tudo isso é mito, então fraude, Electronic Benefit Transfer, Supplemental Nutrition Assistance Program Medicaid e falsificação eleitoral são mitos. Então mostre os dados. De acordo com a lei aprovada pelo Congresso, qualquer subsídio com dinheiro federal deve ser verificado. A legislação pretende regulamentar a compra. Primeiramente, Deliarium, o premier sob Toveriu, se havia um centro, deveria prestar contas sobre quem recebia esses food stamps, esses cupons de alimentação, certo? Uma lista dos beneficiários da assistência do governo aos pobres dos Estados Unidos da América. Aqui está a palavra que deve ser destacada: cidadãos dos Estados Unidos da América e não cidadãos da Venezuela ou do Quirguistão. 21 estados todos governados por democratas, todos os 21 governados por democratas se recusaram a fornecer essa informação. Bem, é como dizer: pessoal, nós roubamos e daí? Roubamos. Vocês sabem que esses papéis aí... Desculpem, claro que roubamos. E daí foi o que disse a administração Trump.
Então é o seguinte, sim, vocês não vão mais receber dinheiro para esse programa. Sem falar que vamos investigar, mas daqui para frente vocês não vão receber nada até resolvermos isso. Mas não são só os cupons de alimentação. Ou seja, os democratas estão literalmente trancados na porta da própria contabilidade e não deixam ninguém entrar. Você sabe por que continua? Porque eles não gostam que pessoas de fora entrem e atrapalhem o trabalho deles. Pense de novo. Tudo bem, ontem falamos sobre como Tim Walz se recusa a divulgar os dados do Medicaid do seu estado. Embora seja bem conhecido que há claramente muita fraude por lá, e pessoal, não acho que esse problema precise ser muito analisado. O motivo pelo qual eles não nos mostram os dados, alegando acredite que não há fraude, é absolutamente óbvio, é porque certamente há fraude lá. No entanto, vamos falar sobre o anúncio feito pelo ministro da Agricultura dos Estados Unidos da América, Brooke Rollins, na reunião do gabinete de hoje sobre o problema do IBT e muito mais. Parece que, devido à nova lei, quase 1 milhão de pessoas já está perdendo os cupons de alimentação. Escola municipal. E tenha em mente, esse é apenas o número direto daqueles que não têm direito, nem estão incluídos aqui. Pessoas que, eu acredito, abusam do sistema. Então, quando eu disse que a maioria eu considero o IBT uma fraude, eu não quis dizer literalmente que todos usam dados falsos. Na verdade, é errado. É uma estrutura de incentivos errada, onde as pessoas basicamente enganam o sistema para se beneficiarem disso. Mas mesmo assim, certo, você faz uma reforma muito conservadora e todos ficam loucos, o que isso tudo significa. Sim, é quase como dissemos, o que você vê agora no Partido Democrata é uma máquina política muito parecida com, digamos, Nova York dos anos 20, certo? Onde há um determinado grupo, geralmente imigrantes, mas não necessariamente, que vota em você o tempo todo. E em troca, com o crime e a máfia, os políticos fecham os olhos. Eles, obviamente, encobrem suas fraudes. E isso é um ciclo vicioso de corrupção. E é tão óbvio. Uma mão lava a outra, esfrega e limpa, e também coça. Às vezes você vota em mim e eu te dou um smartphone às custas dos idiotas que você me permite explorar. E no ano que vem até um laptop eu vou te dar, você só precisa juntar e pronto. Aqui está uma reunião do gabinete do Trump. Em fevereiro deste ano, pedimos pela primeira vez que todos os estados enviassem seus dados ao governo federal para que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da América pudesse colaborar com eles para erradicar fraudes. Para garantir que quem realmente precisa dos cupons de alimentação os receba e proteger os contribuintes americanos. 29 estados, todos conservadores, concordaram, o que não surpreende. E é daí que vêm todos esses dados sobre essa fraude. Mas 21 estados como Califórnia, Nova York e Minnesota continuam dizendo não. Califórnia, Nova York, Minnesota e mais 18 estados disseram que não vão mostrar nada. Vocês não acreditam na nossa palavra? Se vocês não acreditam na nossa palavra, então vocês são fascistas. Então, a partir da próxima semana, vamos parar de transferir fundos federais para esses estados até que eles obedeçam e nos permitam erradicar essa fraude juntos e proteger o contribuinte americano. Quando Joe Biden, há um ano, tentou comprar as eleições, ele aumentou em 40% o financiamento dos programas alimentares. Agora, ao cancelar isso com o nosso dinheiro... Esses canalhas compravam os votos daqueles que recebiam o que foi roubado. Que sistema maravilhoso! E que bom que começamos a quebrá-lo. Isso não é incompetência. Não se pode permitir que mais de $1 bilhão passem pelo governo estadual sob seu controle, sejam entregues a criminosos e enviados a terroristas no exterior sem algum tipo de cumplicidade nisso. Escândalo de suposta fraude em larga escala mantém políticos e moradores de Minnesota em alerta. Isso ocorreu após promotores acusarem dezenas de pessoas de desviar milhões de dólares de programas estaduais. A escala da fraude é tão grande que a Procuradoria dos Estados Unidos da América afirmou que, na opinião deles, programas estaduais inteiros tinham mais solicitações fraudulentas do que legítimas. Uma grande reviravolta no caso de fraude de 7,2 milhões no condado de Hennepin. Yusuf e sua esposa Loela Ahmed foram acusados de desviar 7,2 milhões de fundos públicos do programa Medicaid.
o casal teria gasto dezenas de milhares desviados em artigos de luxo para si. Apesar de o júri ter rapidamente considerado Yusuf culpado, a juíza Sarah West decidiu na semana passada que eles estavam errados. Centenas de assistentes sociais o acusam publicamente de um grande escândalo de fraude que abalou o sistema de assistência social do estado. Funcionários dos serviços sociais de Minnesota afirmam que uma grande fraude desviou mais de $1 bilhão dos contribuintes para ONGs ligadas à comunidade somali. Miliar deu $1 bilhão roubados de nós para os somalis. Não tenho vontade de rir, só de chorar. É para isso? Para votarem nos democratas? Ele foi candidato a vice-presidente dos Estados Unidos da América pelo Partido Democrata, junto com Kamala, agora conhecido, então, como o Partido dos Fascistas Democráticos da América. Esse cara é um vigarista. Desde o começo ele mentiu sobre sua carreira militar, ele mentiu sobre... Ele foi pego na televisão nacional, David, quando mentiu sobre ter estado na Praça da Paz Celestial. Então, Minnesota está em completo caos agora por causa do que está acontecendo com o governador Tim Walz. Esse homem poderia ter se tornado vice-presidente dos Estados Unidos, mas agora ele está envolvido em um dos maiores escândalos de fraude da história do estado. O escândalo é tão absurdo que até os federais estão se envolvendo, delatores estão se rebelando, funcionários públicos o criticam até no Twitter e o sistema parece estar se mantendo com fita adesiva e esperança. Vamos entender como chegamos aqui e por que as pessoas em Minnesota estão cansadas. Tim Walz. Minnesota descobriu que mais de $1 bilhão, $1 bilhão do dinheiro dos contribuintes foi roubado desses programas do governo. E programas de alimentação separados, serviços para autistas, tudo falso. Alguns grupos diziam alimentar 6 mil pessoas por dia em cidades com só 1.200 habitantes. Afinal, quem estavam alimentando? Fantasmas, bonecos de neve e amigos imaginários. A fraude em Minnesota durante o governo do governador Walz aumentou drasticamente em 7 anos de mandato. São conhecidos 28 escândalos de fraude em pouco mais de 7 anos, mais de $1 bilhão em fraudes durante o governo do governador Walz e finalmente estão chamando a atenção de todo o país. Esses são casos federais, pausa. E, em segundo lugar, 71 dos 75 acusados são originários da África Oriental. Pode-se dizer com certeza que houve uma clara falta de vontade ou incapacidade entre os funcionários democratas de Minnesota de reconhecer sinais de alerta bastante óbvios. Nesses programas, as solicitações aumentaram drasticamente e ficaram fora de controle em pouco tempo. Os informantes preferiram soar o alarme cedo a agir. Esses informantes disseram que Walz os silenciou, transferiu e ordenou silêncio. Em outra frente, a jurídica também começaram as demissões nos tribunais, julgamentos de juízes. Isso é chamado de expurgo, e a mídia tradicional simplesmente está enlouquecendo. Nesta semana, Trump demitiu vários juízes de imigração em um único dia. Isso está sendo chamado de expurgo. Trump está demitindo juízes de imigração em todo o país em uma escala sem precedentes. Literalmente, ontem ele demitiu 8 pessoas só em Nova York. E isso depois de já ter demitido 6 juízes em Manhattan, eliminando 25% do sistema judiciário de imigração de Nova York. Em São Francisco, apenas na semana passada, Trump demitiu 15 juízes em São Francisco. Hoje, há menos da metade dos juízes de imigração em relação ao mesmo período do ano passado. Mas tudo isso é apenas a ponta do iceberg. No total, desde janeiro do ano passado, o presidente Trump demitiu mais juízes de imigração em todo o país. A questão é, por que isso representa 20% de todos os juízes de imigração dos Estados Unidos da América? 20% de 5% de todos os juízes de imigração dos Estados Unidos da América. Isso é uma mentira descarada. Eles mentem para você ao citar isso, e a mídia tradicional sabe que está mentindo. Juízes de imigração não são considerados juízes federais.
Pela seção 3, certo? A seção 3 da Constituição trata do poder judiciário. Eles não se enquadram na seção 3, eles são juízes da seção 3, o que pertence ao poder executivo. Eles trabalham na administração executiva de supervisão de imigração, que faz parte do Ministério da Justiça. Mestre Yu, então, o chefe imediato deles é a procuradora-geral Pam Bondi. E quem, diga-me, Pam Malost, é o chefe da própria Pam Bondi. Quem poderia demitir Pam Bondi se houvesse vontade? Sim, o presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump. Esses juízes são funcionários contratados do Ministério da Justiça. Eles não são eleitos, não são nomeados pelo Senado nem nada parecido. São funcionários contratados do Ministério da Justiça e analisam os casos que o Ministério da Justiça lhes repassa, lhes confia. A carga de trabalho dos tribunais de imigração quase triplicou em apenas 4 anos. Sim, vocês ouviram direito, triplicou. Ela aumentou de 1,3 milhão de casos pendentes em 2020 para 3,7 milhões até o final de 2024. Quase 4 milhões de casos estão acumulados sem análise. Ou seja, as pessoas precisam ser ou deportadas ou autorizadas a ficar. Mas ninguém faz isso, ninguém decide. E elas ficam sem status. 4 milhões de pessoas permanecem no país. O tempo médio de espera, você está pronto para ouvir isso? O tempo médio de espera para um migrante obter audiência judicial é quase 4 anos. Marcam para o imigrante ilegal uma data de audiência daqui a 4 anos, 7 meses, 3 dias e 4 horas. Enquanto isso, pode ficar andando pelas nossas ruas, as cidades, faça o que quiser. Em Nova York, agora marcam audiências, vocês vão se surpreender. Ano de 2030, graças a Deus, não é o fim, é o meio. Por enquanto, vague pela América, receba food stamps, atendimento médico, dinheiro, aluguel, e em 2030, se não resolvermos antes, a gente vê o que faz. Talvez. Por que a administração Trump não demite os juízes? Não. De jeito nenhum. Eles fazem outra coisa que deixa a esquerda em completo pânico. O presidente Trump não está apenas demitindo juízes em todo o país. Ele está substituindo-os por pessoas que realmente vão aplicar a lei. Ministério da Segurança Interna. Sim, você ouviu direito. O próprio Ministério da Segurança Interna está ativamente recrutando agora aqueles que eles chamam de juízes de deportação. Então passamos de ministro da Defesa para ministro da Guerra, certo? Agora estamos passando de juízes de imigração para juízes de deportação. E essas vagas oferecem até $200 mil de salário anual com possibilidade de trabalho remoto. E os novos juízes que estão sendo contratados, todos vêm da área de imigração. Eles vêm do Serviço Público Federal, não vêm de alguma organização de direitos humanos, de alguma organização não governamental tentando de todas as formas manter imigrantes ilegais no país. Uma análise feita pelo jornal New York Times sobre 11 novos juízes revelou que nenhum deles, nenhum sequer, tinha experiência em defesa em casos de imigração. Os aliados de Trump identificaram juízes que, por meio de artifícios e manobras, atrasavam o processo de deportação. E 100 já foram demitidos, ainda há 400, que bem, alguns já foram parcialmente investigados, outros ainda estão sob investigação. Eu suspeito que mais 100, 200 ou até mais serão demitidos porque eles, na minha opinião, traíram a pátria por causa de uma ideologia. Foi exatamente isso. Eles traíram a pátria por causa de uma ideologia. Pátria ou ideologia, o futuro dos seus filhos ou o próprio bolso, hoje escolhem o próprio bolso. Hoje, o prefeito da pequena Somália, ou seja, Minneapolis pediu desculpas à comunidade somali porque o governo federal impediu que saqueassem os contribuintes de Minnesota. Tanto ele quanto o chefe de polícia imploram por perdão e juram que de jeito nenhum vão cooperar com o Immigration and Customs Enforcement enquanto Donald Trump endurece as medidas na cidade. E a parte mais provocativa da declaração do prefeito de que Minneapolis agora é uma fortaleza da Somália é que ele faz isso falando em somali. Como sempre, deixe seu like e inscreva-se no canal.
Mas vamos começar ouvindo Donald Trump. Isso vai nos dar o contexto certo para o restante do vídeo. O país deles é repugnante e nós não os queremos aqui. Eu poderia dizer isso sobre outros países também. Eu posso dizer isso sobre outros países. Nós não queremos que eles ajudem. Precisamos reconstruir nosso país. Sabe, nosso país está à beira de um colapso. Tudo pode dar errado. Estamos em um ponto de virada. Não sei como vão reagir ao que digo, mas estou dizendo. Podemos seguir por um caminho ou por outro, e vamos escolher o caminho errado se continuarmos deixando lixo entrar em nosso país. Ilhan Omar, isso é lixo, ela é lixo, os amigos dela são lixo. Essas não são as pessoas que trabalham, não são as pessoas que dizem vamos em frente, vamos tornar este lugar grandioso. São pessoas que só sabem reclamar, elas reclamam e de onde vieram não tinham nada. Sabe, se eles tivessem vindo do paraíso e dissessem que isso não é o paraíso, mas quando eles vêm do inferno e só sabem reclamar e resmungar, nós não os queremos em nosso país. Que voltem de onde vieram e resolvam a situação lá. Donald Trump está certo. A imigração costumava ser usada de uma forma racional e lógica para o benefício dos Estados Unidos. Claro, faz sentido atrair as pessoas mais inteligentes do mundo para o nosso país. E claro, foi sensato no final do século XV e início do século XX aceitar imigrantes da Europa. Tínhamos acabado de chegar ao Oceano Pacífico e precisávamos de muitas mãos para ajudar a construir o país. Os imigrantes de antigamente deixavam seu país e não olhavam mais para trás, eles vinham para cá e adotavam completamente a identidade americana. E a história gosta de romantizar aquela época da imigração para justificar a imigração ilimitada de países do terceiro mundo hoje em dia. Porém, isso deixa fatos importantes de fora. A grande maioria dos imigrantes daquela época vinha de países europeus que eram culturalmente muito próximos do nosso país. E mesmo com a semelhança cultural que facilitava na assimilação, ainda assim havia uma enorme disfunção na sociedade. Aprovamos a emenda que proibia o álcool porque a opinião pública achava que os imigrantes irlandeses eram um bando de bêbados destruindo o país e que os imigrantes italianos trouxeram a máfia com eles. Isso estava longe de ser tão cor-de-rosa e tranquilo quanto afirmam os defensores da imigração. E hoje a imigração é apenas uma forma de demonstrar virtude, se exibir e mostrar nossa suposta capacidade ilimitada de compaixão, inclusão e tolerância. Dos imigrantes de antigamente se esperava que fossem produtivos, úteis, autossuficientes, e eles não tinham acesso à assistência do governo. Os imigrantes de hoje vêm dos lugares mais pobres e culturalmente atrasados, agitam suas bandeiras, reclamam e criticam a América. A cada passo, exigem assistência do governo desde o primeiro dia em nosso país e depois nunca abrem mão dela. É por isso que o prefeito de Minneapolis pede desculpas aos somalis em sua língua nativa. A nossa comunidade somali. Você entende que o prefeito de uma grande cidade americana, estando em solo americano, pede desculpas em uma língua estrangeira? Para um grupo de imigrantes que fala exatamente esse idioma, metade deles são ilegais, ou seja, enganaram o sistema de imigração, roubaram a cidade e o estado dele e, pelo que sabemos até agora, já roubaram $1 bilhão. Isso é só o que se sabe. Minnesota, Garahan, Minneapolis, Van, Minnesota, especialmente Minneapolis. Eu só quero dizer isso de forma muito clara e inequívoca. Eu só quero ser absolutamente honesto com vocês, sem esconder nada. Esse era ele na coletiva de imprensa, onde ele e um grupo de autoridades municipais responderam ao fato de Donald Trump ter enviado o Immigration and Customs Enforcement para Minneapolis. Mas ele não para por aí. Depois, ele faz outra coletiva de imprensa bem no centro do bairro Somali de Minneapolis e faz a mesma coisa, só que ainda pior. Veja. Meu nome é Yarubi Farai Jacob Frey, sou prefeito de Minneapolis. A todos os moradores, especialmente aos somalis que vivem em Minnesota, em particular em Minneapolis, nós amamos vocês, sempre estaremos com vocês. Nossos irmãos e irmãs somalis que vivem aqui em Minneapolis e Minnesota, nós amamos vocês, nós apoiamos vocês. Por anos vocês melhoraram nossa cidade e estado. É assim que vocês tornaram a cidade e o estado melhores do que eram antes. Roubando $1 bilhão.
E, claro, dividindo com o Partido Democrata da América para ajudá-los a serem reeleitos e continuarem ajudando os somalis e todos os outros a roubar a América. Não se esqueçam de se inscrever, senhoras e senhores, e clicar no sininho para receber notificações sobre novos vídeos, que eu espero que vocês gostem de assistir. E também temos despesas técnicas e pedimos àqueles que puderem que se inscrevam como patrocinadores. São $4 por mês, mas se quiser pode ser mais, porém 4 é a nossa taxa mínima, certo? Além disso, mais uma mensagem importante para os moradores dos Estados Unidos da América. Se você nos enviar uma doação, sim, em doações, de $200 ou mais, nós lhe enviaremos um documento para dedução. Nós temos esse direito, recebemos esse direito do governo. Se alguém nos fizer uma doação, permitimos que você deduza isso do imposto de renda. É isso por hoje. Até logo e até a próxima.